Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Depois de lermos Êxodo capítulo 20 até o versículo 17, onde se fala os 10 mandamentos, a lei moral e alguns registros que sucedem ali no capítulo 20, começa-se a uma estrutura daquilo que a Escritura chama de mandamentos, estatutos e juízos. Quando a Escritura faz referência aos 10 mandamentos, chama-se essa estrutura da lei de mandamentos. Estatutos e juízos são as aplicações de como eles deveriam viver esses mandamentos com base na estrutura da lei civil, com base de como eles deveriam tratar uns aos outros e como deveria ser a vida em sociedade. E aí, aqui se trata sobre um contexto de problemas com escravos, né? Havia pessoas que tinham escravos. E aqui a gente, ao longo das interpretações, da história da igreja, algumas pessoas começaram a pegar essa estrutura civil do Antigo Testamento e começaram a aplicar literalmente todos os trechos para algumas nações. Algumas nações começaram a aplicar legislação civil com base estritamente em tudo que estava escrito ali, né? A lei civil estabelecida por Deus, ela revela os conceitos morais, as aplicações morais, né? Dentro de uma estrutura da história da redenção, de um regime de progressividade. Então, de fato, nós podemos olhar para a lei civil e ver elementos que são princípios da palavra de Deus. Mas será que todos os conceitos da lei civil são aplicáveis aos dias de hoje? Né? A Confissão de Fé de Westminster entende que, e os reformados, em sua grande maioria, entendem que não, né? Que fazia parte de uma estrutura da história da redenção, especificamente sendo aplicada para Israel. E creio que essa cena do escravo, ela ajuda a nos fazer entender isso e nos ajuda até nos educa a como ler o Antigo Testamento nessas passagens que às vezes podemos ler e achar até querer uma estrutura de justiça civil, né? A olhar esse contexto e tentar entender como que esse Deus que nós acabamos de ler, né, que Ele é santo, que Ele é justo, né, como é que às vezes as pessoas levam até a questionar a justiça de Deus ao ler textos como esse, né? O primeiro desvio que acontece quando nós lemos textos como esse e queremos examinar a legalidade civil por si só, desprendida do contexto da história da redenção, é não entender que a Escritura ela tem um propósito muito estabelecido, muito claro. A parte desse propósito, nós podemos escolher outros ensinamentos, outras riquezas secundárias. Mas a riqueza maior, esse é o propósito primário do texto, que nós não podemos nos apartar e não deixar de ler a Escritura sem ter em mente esse propósito primário. O que é que esse texto tem a ver com o propósito primário? A história da redenção. Sobre redenção. Depois eu posso aprender algum conceito sobre equidade civil, sobre como tratar na vida
sobre a realidade da escravidão, né? Pensar alguma coisa nesse sentido. Mas primeiro precisa entender o que é que esse texto fala sobre a história da redenção. O escravo, nas Escrituras, é diferente do escravo que nós vemos da escravidão que nós vemos na história, né? Os povos invadiam outras nações e por pura maldade eles tomavam as riquezas de outras nações, subjugavam os homens por pura ganância financeira e faziam isso. A escravidão na Bíblia, ela não é isso, né? Na estrutura civil bíblica não havia uma prisão. E havia vários crimes, as pessoas tinham crimes financeiros, tinham crimes de violência. Como é que eles lidavam, particularmente com crimes, né, financeiro? A pessoa, ela pegava um bem emprestado, ela não pagava. Como é que ela tinha que lidar para fazer a justiça perante aquela pessoa que estava sofrendo a dívida, né? Ela se tornava escravo daquela família. Havia uma legislação, o Deuteronômio vai estabelecer isso, como ela deveria viver no meio da terra. Aquela família que agora tinha o seu escravo, ele deveria dar comida, deveria dar uma casa, e ele não poderia trabalhar para nenhum outro patrão. Ele tinha que trabalhar por X tempo para pagar a sua dívida, e aí depois do pagamento da dívida ele sairia livre. Ou, se chegasse no ano do jubileu, quando todas as dívidas eram perdoadas, no ano 50, ele poderia sair livre. Então, o regime de escravidão não envolvia maus tratos, era um sistema onde não havia prisão, mas era um sistema de reparação para aquele cidadão que ele fez um prejuízo e ele iria trabalhar para pagar a sua dívida. Mas daí poderia haver algumas desordens, como as pessoas começarem a maltratar o escravo. Havia uma legislação que se alguém matasse uma pessoa, já foi dito anteriormente, exceto naquela exceção, né, da legítima defesa que foi apresentada anteriormente, mas se a pessoa matasse sem motivo uma pessoa, ela seria morta, olho por olho, dente por dente. Mas começa a se apresentar, né, quando alguém ferisse um escravo, uma escrava, a punição para ele era menor. O conceito bíblico que o Senhor está estabelecendo é que o escravo é como alguém que não tem a mesma dignidade daquele homem que é livre. O Senhor, os mesmos direitos daquele que é livre. Mas o que é que o Senhor, Ele quer nos ensinar com isso? Não é sobre sistema civil, sobre sistema de escravidão. É para ensinar o conceito de que, depois da queda, a Escritura vai dizer depois que todos nós somos escravos e nós não temos a mesma dignidade. Percebe o peso da palavra em João capítulo 8, quando Jesus olha para os judeus e diz: vocês são escravos. E eles sabiam muito bem que o escravo, ele era uma pessoa que não tinha a dignidade de um homem livre. Ele não tinha os mesmos direitos. Ele não tinha honra. Na legislação civil está sendo educado um conceito. Essa legislação provisória, ela passou. Mas o que é que eu tenho que aprender desse texto? Deus está me ensinando que depois do pecado, sem Cristo, eu não tenho a mesma dignidade daquele homem que foi criado no jardim, Adão. Eu sou um homem, né, desprovido. Eu não tenho como me queixar, eu sou endividado. Paulo vai usar em Efésios capítulo 2, né? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. E ele vai, mais para frente, ele vai falar sobre nós éramos escravos, né, das inclinações da nossa carne. Aquilo que vocês viam no sistema de escravatura da realidade judaica, existe um significado espiritual. A escravidão do pecado. Podemos trazer alguns conceitos para a lei civil, mas o problema é quando nós queremos ler esse texto e nos apartamos do ensino principal, redenção. E aí vamos ficar discutindo sobre escravidão, sobre isso ou aquilo, e aí nos perdemos. Na mensagem principal, no propósito principal. O que nós somos sem Cristo? Escravos do pecado.
Paulo vai ainda além, quando chega em Romanos 7, ele vai dizer o seguinte, que há um aspecto em que ainda não somos totalmente livres. Nós somos libertos da dívida do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Nós não podemos, como alguns chegaram até a dizer na história, ver uma vida tão perfeita nesta vida em que jamais pecaríamos. Não podemos, ainda temos a presença do pecado, em certo sentido nós somos escravos. E é por isso que nós chegamos diante de Deus semanalmente para dizer: Senhor, nos perdoa, que ainda estamos presos a essas sequelas do pecado, até que Cristo volte e na segunda vinda, na ressurreição, nós teremos a natureza velha, inclinada para o mal, ser vencida por um novo homem, quando não vai haver nenhuma mais presença do pecado, né? Vamos orar ao Senhor, momento de confissão.